Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Um prazer renovarmos a cada final de tarde, nessa sagrada hora do Ângelus, quando grandes correntes de oração, de emissão de luz se reúnem na Terra. Um prazer estarmos integrados nesse trabalho. Dentro da nossa pequenez, não nos comparamos de nenhuma forma com Maria de Nazaré, com essas grandes correntes de luz, de planetas mais avançados, vinculados com a Terra. Mas é uma alegria estarmos juntos, é uma alegria dedicarmos uma parcela pequena, mais significativa do nosso tempo para o conhecimento, o autoconhecimento e a prática do bem. É um tripé capaz de sustentar toda a mudança, toda a regeneração interior que é essencial à regeneração planetária. Primeiro, porque só nos habilitaremos a estar no mundo de regeneração, fazendo a regeneração em nós mesmos. E a regeneração do planeta precisa da nossa regeneração. Ocorre que a mudança planetária, como qualquer mudança, é fruto do quantum energético, é fruto da quantidade de energia que possui uma instituição, uma cidade, um país, um planeta. E esse quantum, essa quantidade de energia de uma pessoa, de uma cidade, de um planeta, se dá pela vibração dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Nós fazemos a nossa vibração. E se fizermos a nossa vibração melhor, com bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras e boas ações, ajudaremos a vibração do planeta a produzir uma transição planetária menos sofrida e mais rápida. Se você quer ajudar o planeta e ajudar-se, as duas ajudas estão profundamente ligadas uma à outra. Melhore sua vibração. É a melhor maneira de você, que é sensível ao sofrimento dos animais, amenizar e encurtar o sofrimento dos irmãos animais. É a maneira de encurtar e amenizar o sofrimento dos pretos, dos gays, das mulheres, tão assoladas por essa terrível onda de feminicídio. É a forma de atenuar e encurtar o sofrimento das matas restantes no planeta, dos mares que sofrem tanto com a poluição, até do universo sideral, no qual a humanidade já depositou muitas toneladas de lixo espacial. Somos realmente tóxicos.
nas nossas relações, aos nossos países, ao nosso planeta, aos planetas e povos próximos ao planeta Terra. Alguém pode falar, mas não há vida inteligente nos planetas próximos ao planeta Terra. Pois é, nós não vemos, mas que essa vida inteligente existe, não haja dúvidas. Para vocês terem uma ideia, os espíritos falaram para Kardec que praticamente não existe um astro do universo ao qual não esteja relacionada uma população. Claro que nem sempre encarnada. Nos sóis, por exemplo, até onde se sabe, não é possível uma criatura de Deus viver. Mas afetos aos sóis, colônias de espíritos elevadíssimos aproveitam o fluxo de fótons, de energia que o Sol emite para banhar vastidões com amplos programas de amor, ao qual se ligam os nossos esforços, esses esforços de segunda a sábado às 18 horas, todos os dias. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Hoje, o nosso assunto tem como pano de fundo, como diversos outros momentos desse estudo do auto-amor, essa dupla natureza da criatura humana. Nós apenas nos parecemos por poucas vidas, homens ou mulheres, brancos ou pretos, ricos ou pobres. São condições temporárias. São vestimentas de um espírito que não tem sexo, nacionalidade, cor de pele, classe social. Mas é um sofrimento que pode durar demais pela nossa identificação com essa condição que é, na verdade, transitória. Resta luminosa a orientação de Jesus, para que não nos apeguemos ao que a traça rói, a ferrugem corrói, os ladrões levam. Mas que, em vez de nos apegarmos ao que perece, devemos nos identificar com o que permanece, exatamente o espírito que habita os corpos que nós utilizamos nas múltiplas vidas. Essa dualidade do ser, aparência e essência, ego e self, homem velho e homem novo, eu menor e eu maior, precisa ser percebida, estudada e descoberta nos mais amplos setores da vida. A respeito disso, um dos fatos mais enfáticos citados no Evangelho fala exatamente da religião. Gera um espanto saber que quem matou Jesus foram os religiosos. Mas para além do espanto, precisamos entender o que faz alguém que se proclama fiel a Deus promover o pior crime da história. Por quê? Qual a caminhada que leva uma religião
que surge inspirada, no caso do judaísmo, por Abraão, Moisés, os profetas, a fazer tão terrível absurdo. O que acontece, meus amigos, minhas amigas, é que Deus, a ideia, a certeza, o sentimento de Deus inerente a todas as criaturas, torna as religiões extremamente poderosas sobre as sociedades. E viver esse poder tem sido venenoso, tem sido uma fonte terrível de distorções para as religiões. Quando se percebem influentes, poderosas, ricas, as religiões provocam terríveis distorções. Ao tempo de Jesus, essa distorção se mostrava da seguinte forma: o templo, instituição máxima da teocracia judaica. Teocracia é um sistema de poder em que a religião se confunde com o Estado, a ponto de seu líder máximo ser também o sumo sacerdote. Então, o líder político maior é, ao mesmo tempo, o líder religioso maior. E essa confusão entre Estado e religião ajuda a gerar todos esses problemas. Toda a economia de Jerusalém e, por consequência, toda a economia de Israel era centralizada num sistema de sacrifícios ao templo. Todos os produtores, seja na agricultura, seja nos cuidados com animais, tinham a obrigação de entregar as primícias ao templo. Era um imposto, de pagar ao templo o dízimo, 10% de toda a sua produção. Além disso, havia toda uma indústria, digamos assim, dos sacrifícios. E isso se expressava materialmente no pátio do templo. Ali eram encontrados vendedores dos animais usados nos sacrifícios, pombos, cabras, bois, bodes, carneiros. Tudo isso era apenas feito por comerciantes pré-selecionados pelos sacerdotes. Em volumes tão grandes de animais e de dinheiro, que ali era o sistema financeiro do judaísmo, da Judéia, de Israel. Ora, mexer com Wall Street tem alguma influência sobre Nova York e alguma influência sobre todos os Estados Unidos da América. No Brasil, fala-se muito da Faria Lima. Atacar, modificar, influenciar a Faria Lima é influenciar, atacar toda a economia do país.
Pois foi ali, entrando em Jerusalém, logo após ter sido saudado magnificamente, como é até hoje ritualizado no Domingo de Ramos, Jesus foi ao templo e, chegando ao pátio do templo, se deparou com aquela balbúrdia. Era um aberto mercado, cambistas trocando dinheiro em todas as moedas existentes, barulho dos animais, o anúncio, o pregão dos vendedores e dos compradores, os odores que ali, os interesses que ali prevaleciam, era tudo terrível. E aquilo tocou a alma do mestre, de legítima e sagrada indignação. Citando os profetas, ele disse: está escrito, a casa do meu pai não será, a casa do meu pai é sagrada e vocês transformaram num covil de ladrões. E a partir dali ele passou, sem machucar ninguém, a derrubar mesas, moedas, a abrir gaiolas de pombas, desamarrar animais, cabras, carneiros. Numa atuação de grande impacto cênico, porque causava um terrível espanto a atuação de Jesus fazer aquilo, de terrível impacto político, já que os discípulos, sem entender, como não entenderam até o fim a missão de Jesus, inebriados que estavam com a magnífica acolhida da população, se decepcionaram muitíssimo pela condenação aos chamados vendilhões do templo. Mas o maior escândalo, os mais atingidos, os mais impactados com aquilo, já que Jesus proibia todo o extremamente lucrativo mercado de sacrifícios e de oferendas ao templo, eram os sacerdotes. O sinédrio ficou profundamente alarmado. Havia toda uma rede de interesses montada a partir do mercado do templo. É daí que vem a passagem de hoje do Evangelho de João, onde podemos e devemos aproveitar a oportunidade para lidar com essa contradição entre uma casa de Deus e o interesse mesquinho do dinheiro, do poder, da política. Isso acontecia no Templo de Jerusalém, acontece nos nossos templos de hoje e acontece dentro de nós. Também em nós há um eu de interesse, de aparência, de poder, e um eu interior de essência, de cooperação, de amor. Quando o eu de amor representado por Jesus se deparou com o eu de interesses e de aparências no templo, gerou esta reação. E dentro de nós, e em nossas vidas, como devemos atuar? A passagem diz assim: e os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Os profetas previram
isso que aconteceu com Jesus, dizendo que aqueles sacerdotes haviam sido devorados exatamente pelo que julgavam a população e eles mesmos ser o zelo religioso, ser o cuidado com o templo. Eram extremamente zelosos com os sacrifícios, com os detalhes dos ritos, com o ouro do altar. E tudo isso os fez esquecer de Deus. Assim como nós, que somos deuses, deixamos tudo de lado pelo nosso interesse dos cargos, do dinheiro, da aparência, da conveniência. Vida, enfim, é movimento. Sempre que há algo parado, a vida movimenta. Aceita a violência, porque Deus ama seus filhos em liberdade. Mas só permite que atinjam com as suas violências aqueles para quem não atendeu, aqueles para quem não aceitaram, aqueles que não aceitaram o caminho suave do amor. Um ladrão não pode roubar qualquer um corrupto não pode desviar de qualquer país. Ninguém reencarna destinado à violência. A vida, bem, Deus não precisa do mal. Ele tem seus próprios métodos para impactar as pessoas. Apenas aceitando a liberdade dos seus filhos, une essa violência que eles querem praticar, quando distorcidos no orgulho e no egoísmo, de forma que atinjam apenas pessoas para quem aquela vivência da violência faz um total sentido. Só são vítimas das violências as mais variadas pessoas que desprezaram o caminho suave do amor. Pelo amor ou pela dor. E nós, desprezando o caminho suave, só deixamos a vida o caminho da dor. Cabe-nos aceitar a dor sofrida como retorno, em vez de brigar com a vida, com a rebeldia, em vez de ter pena de nós mesmos com a queixa. Aceitar a dor sofrida como mecanismo de retorno, como colheita de um mau plantio. Cabe-nos festejar a doença como cura. Mas felicitarmos-nos mesmo com o amor, prioridade da vida. Então, aceitemos a vida, aceitemos a dor, mas abramo-nos ao mesmo tempo para o amor. Porque se a dor é triste colheita de um mau plantio, o amor agora é excelente plantio que produzirá um futuro suave e feliz. Antes de tudo, o convite aos paralisados vem pela compreensão, pelo perdão, arrependimento, reconciliação, com compaixão e empatia. É a não aceitação desses convites que obriga a vida às doenças, acidentes, catástrofes. Pior opção de todas, nossa e não da vida, é a violência sofrida. Tenhamos olhos de ver.
ouvidos de ouvir a vida, pela observação de nós mesmos, da natureza e do outro. Porque essa observação desvendará aos nossos olhos por todo lado o zelo inexcedível, profundo, perfeito, agora e sempre, do nosso Pai de amor. Que cura linda dessas duas feridas que provocam tanta hemorragia espiritual em nós, que nos exaure, que são a revolta e a queixa. Revolta e queixa que só podem ser curadas, feridas fechadas, com a fé, com a certeza da justiça perfeita de Deus. Que assim seja em você, em mim, em toda a humanidade. Que essa cura estanque a energia e nos faça direcionar essas energias para o amor. Enir Cajazeira, dando seu boa noite a todos e vibrando pela saúde de Mônica Silva. Marco Aurélio Trindade também dando o seu boa noite. Maria José Sobral também, muito bom ter você aqui. Andréa Santos, é maravilhoso que dediquemos esse momento a nós mesmos, mas ao que há de mais profundo em nós mesmos. Que o Deus em mim respeite, procure e ame o Deus em você. Namastê.